essa live hoje vai ser do fogo, né? Ou, se Deus quiser, vai ser assim. Glória a Deus. Pai Jesus, Deus abençoe a Emília aí, pessoal, irmãos que estão entrando aí nos acompanhando. É uma alegria, irmão, muito grande para nós, né, ter você nessa live de hoje, o nosso presidente estadual e ao mesmo tempo, né, é membro aqui da nossa Diocese de São João del Rei. Então, uma alegria, assim, dupla mesmo de ter o nosso presidente aqui da nossa Diocese de São João del Rei. Que alegria para nós. E hoje nós vamos falar de Amém. um tema que... Pode falar. Então, uma alegria para nós poder participar desse bate-papo carismático, essa iniciativa bastante interessante. Eu tenho acompanhado aí todos os dias um pouco aí do bate-papo que está tendo todos os dias, né? Então, uma alegria muito grande essa iniciativa da Diocese, a gente poder estar participando. Muito bom. Sim, amém. E quando eu peguei o tema de hoje, né? Quando eu li, eu falei, cara, esse tema hoje é a cara do Mário Lúcio. Então, assim, é uma moção que Deus tem falado muito com você, né? E quando a gente pensa em rosto e memória de Pentecoste, a gente também lembra muito de você, irmão, porque você simboliza não só para nós, Diocese de São João del Rei, mas para todo o estado mesmo, para nós, esse rosto, esse exemplo de rosto e memória de Pentecostes. É um tema que eu gosto bastante, né? A emoção que o senhor tem nos dado na Inovação Carismática Católica de Minas Gerais, mas que vem, né, de muito tempo, com João Paulo II, Sim. mostrando para nós aquilo que a renovação carismática veio fazer nesse mundo. Então, é uma alegria poder estar partilhando, conversando, conhecendo um pouco desse tema. Uma moção de 1998 e que está mais presente, né? Mais viva do que nunca. Você que está entrando na nossa live aí, você que está chegando, seja bem-vindo, boa noite. Mais uma vez, ó, aqui embaixo tem uma setinha. Clica nessa setinha e envia para todo mundo do seu grupo de oração, aquela pessoa que você quer que ouça essa live, venha participar conosco e já deixa aí no comentário. Eu quero saber de onde você é, qual grupo de oração, qual cidade. Eu já vi aqui, Mário, que a Sheila que esteve ontem conosco, a Isso. coordenadora nacional do Ministério de Promoção Humana, está participando da live com a gente, tá? Ela gostou do nosso bate-papo É, carismático. eu participei ontem, né? Pude acompanhar ontem aí, muito bom, né? A partilha da vida fraterna. Foi bem interessante, acho que ele está conosco aí, graças a Deus. Que alegria. Então vamos para o nosso bate-papo, né, irmão? Porque hoje um conteúdo é muito rico e nós temos muito a falar desse tema de hoje. Vamos lá? Vamos embora. Então nós vamos falar então de rosto e memória de Pentecostes. Mas eu quero deixar aqui aqueles que ficarem até o final da nossa live, até o final do nosso bate-papo, nós vamos falar de uma pergunta que nós estamos preocupando tanto. E em cima desse tema, a pergunta vai ser, Mário, pergunta bônus para quem ficar até o final. Como, né, nós, carismáticos aqui de Minas Gerais e o nosso estado, podemos ser rosto e memória de Pentecostes neste momento de quarentena, nesse momento de crise que a gente não tem, né, os nossos grupos de oração físico e a gente não pode se encontrar fisicamente. Então, quem ficar até o final, o Mário vai responder essa pergunta bombástica para nós. Não é isso, irmão? Essa aí é uma maneira difícil aí, né? Aquilo que é ser rosto e memória nesses tempos em que nós não podemos nos encontrar. Aí quem ficar até o final aí vai ver essa resposta aí que é bem interessante também para nós nos dias de hoje, principalmente nesse tempo que nós estamos vivendo aí. Isso aí. Tem uma irmã aqui, o irmão, na verdade, o Ademir, ele tá lá de Ubá, Grupo de Oração Sagrada Família. Seja bem-vindo aí. Pessoal também das outras dioceses, se tiver também pessoas de outros estados aí, sejam muito bem-vindos ao nosso bate-papo carismático. Então vamos começar, irmão, para a gente entender sobre esse rosto e memória de Pentecostes, mas antes de falar desse rosto e memória, o que é Pentecostes? Explica um pouquinho para nós o que vem a ser Pentecostes. Pois é, para a renovação carismática é um tema muito conhecido, né? Alguns irmãos que possam estar acompanhando aí já sabem o que é Pentecostes. Mas Pentecostes, que é aquele marco narrado para nós na palavra de Deus, em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, que é, na verdade, o cumprimento de uma promessa do Senhor, né? Houve uma proposta de Deus. Deus Pai criou o mundo foi levado pelo pecado, né? Deixou-se levar pelo pecado através de Adão e Eva, de toda a história da salvação que nós conhecemos. E aí, quando veio Jesus, então veio para nos salvar. Mas era chegada a hora de Jesus ir embora.
né? Jesus tinha que ir para junto do Pai. Ele veio com uma missão específica de salvar o mundo, cumpriu a sua missão e ele ia embora. Mas ele falava para os discípulos: olha, eu vou, mas vocês não vão ficar sozinhos. Eu vou enviar o Paráclito, eu vou enviar aquele que é o advogado, aquele que é a presença de Deus, aquele, na verdade, que é a manifestação de Deus na vida de cada uma das pessoas. E o Pentecostes, então, se tornou esse marco do envio do Espírito Santo, mas também do nascimento da missionariedade da igreja, né? Então, veio o Espírito Santo naquele dia, né? A palavra vai nos dizer que veio como um vento impetuoso, um ruído, e encheu o lugar onde os apóstolos estavam, e todos ficaram cheios do Espírito Santo. Lá no cenáculo, onde estava Maria, os apóstolos reunidos, e aquele impacto da presença de Deus transformou o coração daqueles homens, que a partir daquele dia começou a sair e anunciar Jesus Cristo, que morreu, mas ressuscitou dos mortos. E a partir daí, então, a igreja começou a sua evangelização. Então esse Espírito Santo, ele transformou a vida daqueles que receberam. Mas aqueles que receberam também tiveram a oportunidade de levar através da palavra essa experiência do Espírito Santo. Essa experiência que transformou gerações, né? Nós costumamos brincar que Pentecostes, no Antigo Testamento, era conhecido como a festa da colheita, né? Então o que acontecia? 50 dias depois da Páscoa, que era para os judeus a maior festa, igual para nós é a maior festa, a festa da Páscoa, para os judeus o dia da libertação, quando o anjo passou e salvou o povo de Israel da escravidão do Egito, aí agora o povo comemorava fazendo o quê? Uma festa da colheita. Eles pegavam o melhor que tinha da terra, dos seus frutos, e ofereciam para Deus. Quando veio Jesus e deu um novo sentido a todas as festas cristãs, que se tornaram cristãs, as festas judaicas que se tornaram cristãs, o que aconteceu? Aconteceu algo diferente. Aconteceu que em vez de nós darmos o melhor da terra para o Senhor escolheu o melhor do céu e enviou a nós. Então foi uma colheita inversa. Nós não demos nada para Deus, Ele nos deu o seu Espírito. Ele pegou o melhor que tinha no céu e enviou para nós em Pentecostes. A partir daí, o mundo foi transformado pela experiência do Espírito Santo e a igreja está onde está hoje, por causa desse impulso missionário que o Espírito Santo prodigalizou naquele dia maravilhoso. Então, um pouquinho aí do que é Pentecostes, né? Para a gente rememorar. Pentecostes em 2 minutos. E aí, falando então, né? Entrando nesse assunto, então, Pentecostes, o que é Pentecostes, e rosto e memória de Pentecostes. Você já adiantou um pouquinho para nós, né? Como surgiu essa expressão? Fala um pouquinho para nós, né? Como que São João Paulo II, né? Começou com essa expressão aí, para quem que ele falou? Então, a expressão rosto, na verdade, ele usa até 3 palavras, né? Ele usou rosto, sinal e memória de Pentecostes. A gente vai trabalhar rosto e memória, mas ele falou 3 palavras: rosto, sinal e memória de Pentecostes. Foi no ano de 98, na véspera de um Pentecostes, estava acontecendo um encontro, um congresso mundial de novos movimentos e novas comunidades, né? Então, estava lá também a Renovação, mas estavam os Focolares e tantos outros movimentos novos e comunidades que nasceram a partir do Concílio Vaticano II, né? A partir dos anos 60 para cá. E aí, naquele ano de 98, acontecia um congresso mundial do Conselho Pontifício para os Leigos. E aí vários representantes de vários movimentos do mundo estavam naquele lugar. E aí João Paulo II falava de Pentecostes, porque era véspera, né? O encontro acontecia no Pentecostes. Então ele falava para os novos movimentos. Ele falava que, olha, vocês, como uma nova primavera, são rosto, sinal e memória de Pentecostes. Então ele quis dizer que aquele povo que estava ali tinha que trazer Pentecostes para cá. Aquilo que aconteceu em Pentecostes, o impacto do Espírito, a experiência profunda que os apóstolos tiveram e que por causa disso levaram muitas e muitas pessoas à experiência de Deus e à conversão. Ele queria dizer que nesses novos tempos, nessa nova evangelização, nesse novo meio de levar as pessoas à experiência de Deus, nós, enquanto movimentos da igreja, somos chamados a ser rosto, sinal e memória de Pentecostes, ou seja, a trazer Pentecostes para as pessoas, a fazer o Pentecostes acontecer, a não só lembrar, mas a trazer ele de volta,
trazer aquilo que aconteceu com aqueles homens de volta para esses tempos que muitas pessoas estão, ele dizia, estão sem esperança, estão tristes, não estão querendo saber de Deus. É o momento de trazer de volta aquele ardor que foi trago pelo impulso missionário do Espírito Santo. Então, naquele dia ele quis dizer isso para aqueles movimentos no qual estávamos também nós lá, a Renovação Carismática representada, e isso tocou muito forte no coração da Renovação Carismática, né? Então a Renovação Carismática, a partir dessas palavras do Papa João Paulo II na época, hoje São João Paulo II, ela trouxe para nós um caminho, né? Quando o Papa fala a renovação, né? Desde Paulo VI, João Paulo I, João Paulo II, Papa Bento, Papa Francisco, tudo que eles falam a renovação a gente guarda, né? A gente tem os discursos guardados, porque, na verdade, é a voz da igreja. Então, são caminhos, são esperanças que o Vigário de Cristo tem para a renovação nesta terra. Então, tudo que eles falam é importante a gente guardar. E o que ficou muito guardado de João Paulo II, de tudo que ele já falou, né? Ele falou também vida longa aos carismáticos, para que, né, isso pudesse se perpetuar. Mas o que ele falou e que ficou muito forte como moção de trabalho é esse ser rosto, sinal e memória de Pentecostes, né? Que é uma fala, um chamado, na verdade, do Vigário de Cristo para toda a renovação carismática do mundo nesses tempos que estamos vivendo, né? E sabe o legal também que eu vejo isso tudo, irmão, né? A palavra de um papa, a palavra de igreja, mas hoje também a palavra de um santo, né? O que um santo disse sobre o nosso movimento, né? Então, assim, que peso isso tem, né? Agora tem peso maior. Na época não tinha tanto, né? Agora tem um peso maior. O santo falou sobre o nosso movimento. Glória a Deus. E que, assim, ele usou, assim, algo meio simbólico, né? Então vamos entrar primeiro, rosto. O que seria, então, ser rosto de Pentecostes? Explica para nós um pouquinho mais sobre isso. Então, o que o Papa quis dizer com esses novos movimentos e no qual nós estamos inseridos, ser rosto de Pentecostes? Quando você conhece uma pessoa, você pode ver até a pessoa de longe. Você pode pensar que é aquela pessoa. Você pode achar que é aquela pessoa por causa do seu andar, por causa do jeito de se vestir, mas você só consegue identificar aquela pessoa quando você olha para o rosto. Quando você vê o rosto da pessoa, então você identifica, opa, é fulano, é ciclano. Então o rosto é a janela da vida da pessoa. O rosto é aquilo que mostra quem ela é. Então ser rosto de Pentecostes, que ele chamou nós a ser, seria: nós somos a cara de Pentecostes nesses tempos atuais. Nós somos o rosto, ou seja, as pessoas podem olhar-nos de longe e não identificar, mas quando ela entra dentro de um grupo de oração e ela vê o rosto, ela vê aquilo que nós somos, a nossa identidade, então ela fala, opa, isso aqui é Pentecostes. Então, é trazer esta presença de Pentecostes na vida das pessoas. Ser rosto é mostrar Pentecostes, é identificar Pentecostes através das nossas orações, das nossas pregações, das nossas músicas, através de tudo aquilo que nós fazemos, nós temos que ser esse rosto, ou seja, mostrar Pentecostes para as pessoas. As pessoas têm que ver Pentecostes em nós. O rosto é aquilo que mostra aquilo que veio. Então, nós temos que mostrar aquilo que nós viemos. Nós viemos para fazer a graça de Pentecostes acontecer. João Paulo II costumava falar muito de trazer a cultura de Pentecostes, que foi uma outra frase ou conjunto de palavras que ficou para nós também. Implantar a cultura de Pentecostes nos tempos atuais. Ou seja, ser esse rosto, mostrar para as pessoas que há um impulso novo, que há uma graça nova nesses tempos, que é a renovação carismática que traz, através da moção do Espírito, de transformar vidas. E quantas pessoas são transformadas quando olham para esse rosto de Pentecostes? Quando vê essa experiência verdadeira de Deus acontecendo nos tempos atuais. Então, ser rosto é ser chamado a semelhar. Então, ou seja, a mostrar aquilo que é Pentecostes através de nossas vidas. Nós, enquanto carismáticos, renovação carismática, na nossa teta é escrito Renovação Carismática Católica, né? As pessoas nos conhecem, é o Mário da RCC, né? Não tem outro nome, né? É o Miller da RCC. O povo conhece a gente disso por causa do engajamento que nós temos nesse movimento. Então, a gente já carrega a RCC, mas a gente tem que carregar na testa Pentecostes.
As pessoas têm que olhar para nós e falar assim, ele é o Mário do Pentecostes. Ele é o Mário que traz o Pentecostes, que vem com o Pentecostes. É, como alguns costumam brincar de dizer, trazer esse Pentecostes também na nossa feição. Nós somos a feição de Pentecostes para o mundo atual. Se as pessoas não têm esperança, se elas não conseguem ver a luz no fim do túnel, nós somos feição de Pentecostes nos tempos atuais. Então, ser rosto é mostrar esta cara de Pentecostes para aqueles que ainda não conseguiram identificar que Deus está aqui hoje e agora, presente no meio de nós. Nós somos chamados a isso pelo mandato de João Paulo II. Ó, que bonito, irmão. Isso que você falou de forma bem clara, né? Ser cara de Pentecostes é igual, né? Quando um filho parece muito com sua mãe, você olha e fala, nossa, você é cara, você é igualzinho sua mãe, né? E assim, bem legal isso que o Papa usou, né? As pessoas olhar para nós e falar, ó, você tá igualzinho Pentecostes, tá igualzinho lá aqueles apóstolos lá no cenáculo, né? Isso que a gente tem que ser. Isso mesmo. É bem interessante essa comparação do pai e do filho, o filho que parece com o pai. Opa, esse aí parece com você. Então, nós somos filhos de Pentecostes, porque nascemos na igreja de Pentecostes. Oh. A igreja nasceu em Pentecostes, a missão dela. E foi dali que os primeiros filhos nasceram, né? Assim que Pedro pregou a primeira pregação em Pentecostes, não sei quantas mil pessoas, né? Nem lembro, 3, 5 mil pessoas, sem contar mulheres e crianças, aderiram à fé naquele dia. Então, ou seja, foi o nascimento dos filhos de Deus parecidos com o Mestre. Então, ser rosto de Pentecostes é parecer com Deus, é parecer com o Espírito, é parecer com o Senhor. Amém. E a segunda expressão é memória de Pentecostes. Que é então ser memória de Pentecostes? Acho que está bem interligado as duas expressões, as duas, né? Estão interligadas, mas memória, ela me chama uma atenção especial, porque quando a gente fala memória de Pentecostes, a gente vai falar de... Se você falar memória para as pessoas, elas vão falar lembrança. Sim. Então, ou seja, ser memória é lembrar Pentecostes, mas não é isso que o Papa quis dizer. Ele não quis dizer que nós temos que lembrar Pentecostes. Porque lembrar é uma coisa no passado. É uma coisa que você aconteceu lá e você lembra agora. Ficou para trás. Então recorda, é histórico. Né? Não recorda, recorda isso. É um fato histórico apenas. Aconteceu lá e nós lembramos. Mas quando o Papa usa a palavra memória, é importante a gente entender o contexto que Jesus, na última ceia, disse a palavra memória. Quando Jesus, que foi no cenáculo, inclusive, também, que ele celebrou a última ceia, e ele disse assim para os discípulos, fazei isto em memória de mim. Aquele memória era um contexto judeu. E quando nós entendemos os judeus um pouquinho, nós entendemos o que significa para eles a palavra memória. Quando os judeus iam celebrar a Páscoa, foi isso que Jesus tentou fazer na última ceia, né? Celebrar a Páscoa e deu um novo sentido a ela através da missa, a primeira missa, podemos dizer assim. O que acontece? Ele usa elementos judaicos para mostrar que eles faziam a celebração da Páscoa para recontar aos seus filhos os feitos de Deus, da libertação do seu povo. Mas eles não lembravam os filhos, eles atualizavam. Eles contavam para os filhos como se tivesse acontecendo. E por isso eles faziam memória da Páscoa. Então esse memória, ele vem de memorial, vem de atualização. Então quando Jesus disse na última ceia, fazei em memória de mim, ele disse para os apóstolos, atualizem isso. Isso não é passado, acontece aqui e agora. Então quando o Papa João Paulo II diz à renovação e aos movimentos novos, vocês são memória de Pentecostes, ele diz, vocês atualizam Pentecostes agora. Vocês têm a autorização para atualizar Pentecostes. Não para recordar, não para falar de Pentecostes, mas para trazer um negócio que aconteceu há 2000 anos atrás, aqui e agora. Que aconteceu no cenáculo de Jerusalém. Mas aqui e agora acontece o impulsionar do Espírito, essa erupção do Espírito Santo que vem transformar a vida das pessoas. Então ele quis dizer, vocês não têm que lembrar, vocês têm que trazer, vocês têm que atualizar. A memória não é lembrança,
a memória é atualização. Então, tragam Pentecostes para esse tempo presente. Faça Pentecostes acontecer nesse tempo presente. Pentecostes precisa acontecer, principalmente nesses tempos onde as pessoas perderam a sua fé. Deus precisa tocar nessas pessoas e só o Espírito Santo pode convencer os corações, né? Jesus diz, o Espírito Santo virá e vos convencerá a respeito do pecado. Então, é esse Espírito que convence, esse Espírito que faz, esse Espírito que fala. Então, esse memorial, remontando ali a última ceia de Jesus, é trazer para o presente Pentecostes aqui e agora. Eu tive uma experiência no cenáculo de Jerusalém. O Senhor me deu a oportunidade de visitar o cenáculo, né, lá na Terra Santa. E quando eu estava no cenáculo, eu partilhei isso com várias pessoas lá, vários irmãos, alguns encontros, né? Quando eu estava no cenáculo, eu descobri que todos os lugares santos lá são igrejas cristãs, mas o cenáculo não é. O cenáculo não é uma igreja cristã, na verdade ele pertence aos judeus, né? Os judeus são donos do cenáculo, ele fica em cima do túmulo do rei Davi, então eles nunca vão dar aquilo lá para nós, que é um lugar muito sagrado para eles. E a gente entra e a gente não pode rezar em voz alta, aquele negócio todo, né? Uma visita até bem rápida e tudo. E aí eu ficava assim, né? Nossa, o Senhor Jesus celebrou a última ceia aqui. É um lugar de liturgia. O Pentecostes aconteceu aqui. Então, assim, Jesus aparecia todo domingo com as portas fechadas ali, no mistério, sabe? E aí eu perguntava ao Senhor, por que o cenáculo não é nosso? Por que o cenáculo não é uma igreja? Porque a gente não celebra missa, não reza, não faz grupo de oração aqui dentro. E aí o Senhor me deu uma resposta muito forte. Ele disse para mim assim, olha, Mário, o cenáculo, ele não é dos cristãos, porque o cenáculo não é um lugar físico. Ele é um lugar espiritual. Como aqui eu fiz a última ceia, e hoje em todos os altares do mundo é que é celebrada a Santa Missa, o Calvário arranca de Jerusalém e cai nos altares do mundo inteiro. Aqui também não é um lugar físico para o Pentecostes acontecer. Ele disse, em cada lugar que vocês clamarem o Espírito Santo, invocarem a presença do Espírito Santo, o cenáculo arranca de Jerusalém e cai em qualquer lugar do mundo que as pessoas clamarem o Espírito. Porque ele não é um lugar físico, ele é um lugar espiritual. Ou seja, ele é um lugar de memória, de fazer acontecer. Ele é um memorial. Ou seja, em cada lugar que nós clamarmos o Espírito Santo, o Pentecostes atualiza, ele acontece de novo, né? Ele acontece de novo, de novo e de novo, sempre que nós clamarmos a unção poderosa do Espírito Santo de Deus. O cenáculo vem de Jerusalém e cai em cada igreja, em cada casa, em cada rua, em cada salão. Aonde o povo se reunir e clamar esse Espírito, ele vai vir com um novo Pentecostes. A gente pode dizer que cada grupo de oração que a gente tem toda semana ali é o nosso cenáculo. É um cenáculo de Jerusalém, atualizadíssimo nos tempos atuais, porque o Papa falou, ele era um Papa, ou seja, era o dirigente da igreja, e hoje é santo, e a palavra dele tem um peso grande. Então, nós somos memória, nós fazemos memória de Pentecostes, ou seja, nós atualizamos Pentecostes aqui e agora, em cada grupo de oração. Glória a Deus. Você que está nos assistindo, deixa aí no seu comentário qual que é o nome do seu cenáculo, né? Qual que é o nome do seu grupo de oração. Você que ainda não deixou, coloque aí para a gente saber qual é o nome do seu grupo de oração, da onde é que você participa desse bate-papo carismático conosco. Nossa, que alegria, né? Que forte essa moção, né? De ser rosto e memória de Pentecostes. E essa moção, Mari, ela tem acompanhado, né? A sua coordenação, né, o estado de Minas Gerais como um todo tem acompanhado bastante, né? A gente tem até uma camisa que é escrito, né, ser rosto e memória de Pentecostes. Como então surgiu para a RCC de Minas Gerais, para a sua coordenação, essa moção? Então, né, ela é uma palavra do Papa para a igreja, e especialmente para os novos movimentos no qual nós estamos inseridos, e ela já foi tomada pela renovação em vários momentos, né? Desde 98 para cá, sempre se utiliza essa moção. Mas o que aconteceu, né? Quando eu assumi a coordenação
do estado de Minas Gerais, o Senhor, ele me deu uma visão. Ele me deu uma visão do mapa de Minas Gerais, né? E dentro do mapa, a bandeira de Minas Gerais também estava nessa visualização. E essa visão me acompanha desde lá, desde 2016, quando eu fui eleito, né, que eu rezava, e até agora a gente tenta trabalhar com os irmãos. O nosso congresso estadual, a gente teve uma pregação dedicada a isso, né, a esse tema do rosto e memória de Pentecostes. E o que acontece? Essa moção veio porque quando o Senhor me mostrava o mapa de Minas é um rosto de perfil. É um rosto de perfil. Ainda, né? Narigudo ainda, esse mesmo. Ele é um rosto de perfil. E aí o que acontece? Esse rosto ele está virado para dentro do Brasil, para dentro da nação brasileira, né? É um rosto virado para dentro da nação brasileira. E o Senhor me mostrava mais nesse mapa, porque atrás do rosto está o pequenino estado do Espírito Santo. Porque, na verdade, as pessoas veem o nosso rosto, mas por trás das nossas ações deve ser exclusivamente a ação do Espírito Santo de Deus. Então, quando o Senhor me mostrava isso, ele dizia que o rosto é nosso, mas a ação por trás de tudo, a sutileza do Espírito Santo de Deus. Então, o nosso rosto está na frente, mas nós, como Minas Gerais, como temos um rosto, como nosso estado, né, como nosso mapa, nós somos principalmente chamados a ser esse rosto de Pentecostes para o Brasil, para que o Brasil veja a unção, a graça, a bênção que acontece na Renovação Carismática Católica de Minas Gerais. Então nós olhamos para dentro do Brasil, porque nós olhamos para dentro daquilo que nós somos, do nosso país, da onde nós somos, mas nós somos esse rosto, né? Esse rosto de Pentecostes. Ou seja, nós mostramos Pentecostes, né? Eu lembrava que é engraçado porque, lembrando da memória, o Senhor me dava uma visão do estado da Bahia, que sai bem da cabeça de Minas Gerais como se fosse um balão, um balãozinho, né, de pensamento, e a capital da Bahia está lá, Salvador. Foi lá que foi celebrado, né, na Bahia, em Coroa Vermelha, foi celebrada a primeira missa. Então, o Senhor me recorda que a mente deve estar nele. A mente deve estar toda em Jesus, toda no Salvador, para que nós possamos fazer acontecer esse Pentecostes. Então, nós somos chamados a ser esse rosto para o Brasil. Esta memória, ou seja, atualizar dentro do nosso estado o Espírito Santo de Deus, a presença desse Espírito Santo de Deus. E a partir daí o Senhor foi nos motivando com o estado de São Paulo, que fica na região da Boca de Minas Gerais, mostrando que ele foi o grande missionário a partir do Pentecostes, né? Ele foi aquele que levou a igreja em muitos e muitos lugares. Em vários lugares fundou comunidades, né? Que inspiram-se hoje as novas comunidades. Então, ele é o grande missionário. Então, nós temos que anunciar esta boa nova, anunciar esta graça de Deus, anunciar que o Espírito Santo é a presença verdadeira do Senhor em nossas vidas. Então, essa moção nasceu de que, como mapa de rosto, nós temos que não ser só um mapa de rosto, mas nós temos que ser um rosto do Espírito Santo. E a visão final era o mapa de Minas pegando fogo. Todo o mapa de Minas Gerais pegando fogo. Ou seja, é isso que é rosto de Pentecostes. É ter o rosto incandescente do fogo do Espírito Santo, um fogo que pode transformar todas as situações. Todas as situações. João Paulo II, naquele discurso mesmo, ele falava, né? Eu vou mandar fogo, usava a palavra, vou mandar fogo sobre a terra. Então, é isso mesmo. É acontecer este fogo não destruidor, mas um fogo transformador. Como em Pentecostes aconteceu, que as línguas de fogo transformaram aqueles homens, nós somos chamados a implantar a cultura de Pentecostes através do derramamento do Espírito Santo, que é fogo, e que por onde passa, transforma, liberta e muda todas as situações. Então nós temos que ser não só no mapa, mas na vida, rosto e memória de Pentecostes, para incendiar todas as pessoas, né? E o que o Senhor me mostrava é que os olhos de Minas Gerais, eles estão voltados para o mapa de Goiás. E a palavra Goiás é uma palavra indígena que significa aquele que é da origem. E o Senhor me recordava que todos têm a mesma origem. O quê? Todos são filhos de Deus. Então o que o Senhor me falava? Não há quem não tenha jeito neste mundo. A gente
acha que um não tem jeito, outro não tem jeito. Não. Para aqueles que são rosto de Pentecostes, são memória de Pentecostes, todas as pessoas podem ser salvas, todas as pessoas podem ser batizadas no Espírito Santo, todas as pessoas podem ser transformadas. Então, o que é aquele que é da origem? Quando nós olharmos para as pessoas, nós temos que olhar para as pessoas como filhos de Deus. E então nós veremos que todas elas são criadas para ser do Criador. E aí nós levamos essa palavra, esta moção, esta unção de ser presença de Pentecostes aonde nós estivermos, criativos no Espírito Santo. Não podemos perder as oportunidades de levar o Pentecostes aonde for preciso. Inclusive, o que nós estamos fazendo aqui agora é uma grande oportunidade. Já que nós não podemos nos reunir, nos encontrar, não podemos dar formação, nós fazemos um grupo de oração online e aqui um bate-papo carismático, uma formação online, aonde o Espírito quer realizar Pentecostes no coração de cada um que está assistindo esta live pelo poder de Deus que emana de todos os ambientes aonde nós clamamos esse Espírito Santo. Amém, amém. Você que está participando, se você quiser mandar uma pergunta aqui para o Mário, se você que tem alguma dúvida, qualquer coisa, deixa aí no comentário que a gente vai ler aqui a sua pergunta. A Sirlene, irmão, lá de Sete Lagoas, a Sirlene está firme aí com a gente. Ela falou que você é um homem muito espiritual, né? Ela sempre agradece a Deus por estar aprendendo com você. Né? Glória a Deus, bendito seja Deus. Sirlene, grande irmã, né? Nós estivemos juntos no Ministério de Formação no Estado. E a gente formou uma amizade muito grande, né? Uma alegria muito grande para nós aí. Deus abençoe, Sirlene. E de fato, irmão, a gente pode dizer, você é um presente realmente para nós, Renovação Carismática Católica. Glória a Deus. Glória a Deus. Deixa as dúvidas para aí, irmão. Senhor. Deixa as perguntas aí que nós vamos lendo. Então vamos lá. Então o nosso grupo de oração, né, é o nosso cenáculo. E nós somos convidados, então, a ser esse rosto e memória de Pentecostes. Você falou um pouquinho sobre esse rosto e memória, mas quais elementos que levam, então, nós, grupo de oração, de fato, a ser autenticamente esse rosto e memória de Pentecostes? Quando nós lembramos Pentecostes, nós temos que lembrar uma coisa. Já foi falado de grupo de oração aí, né? Alguns pontos, né, interessantes que foram falados. Mas vamos voltar e arremeter a Pentecostes. O que aconteceu em Pentecostes? Em Pentecostes, aqueles homens estavam reunidos, em princípio, sozinhos, né? Entre eles, rezando. Foi a primeira novena da igreja, né? Então, fizeram 9 dias de oração e no 10º dia, o Senhor. Daí nasceu a origem das novenas, né? Então, a primeira novena foi do Espírito Santo. E no 10º dia, o Espírito Santo desceu sobre eles. Ali é o nosso momento de reunião de núcleo. Lembra-nos, a reunião de núcleo é o cenáculo, né? Alguns acham que o cenáculo é a reunião de oração, mas na verdade a reunião de oração é a rua, é o aberto, né? O cenáculo atualiza em cada grupo de oração, mas não o prédio em si. O acontecimento do cenáculo de Jerusalém, que foi a experiência que foi foi a erupção do Espírito no coração daqueles homens e eles não aguentaram ficar ali dentro, então eles foram para as ruas. Então, o primeiro ponto é que o núcleo do grupo de oração é o cenáculo de Jerusalém. É aonde nós oramos para ouvir o Senhor e o Senhor derrama o seu Espírito profusamente sobre nós. Ou seja, nós somos totalmente lavados, totalmente inebriados do Espírito Santo para a glória de Deus, antecipada para aqueles irmãos que estão preparando o grupo de oração, a reunião de oração. Então, o cenáculo é ali o Pentecostes primeiro, ou seja, é essa atualização, é o memorial. O núcleo se torna a primeira parte do memorial. Primeiro em nós, porque como nós vamos fazer a graça acontecer se nós não fomos batizados, se não foi atualizado em nós. Então, o primeiro momento de memória é, na verdade, o núcleo do grupo de oração. É a preparação. É ali que acontece o memorial primeiro, né? O primeiro memorial. A primeira atualização. Depois nós vamos para a reunião de oração. Que aí o que é? Quando Pedro, com os apóstolos, saiu do cenáculo, Pedro anuncia a palavra e milhares de pessoas são batizadas no Senhor, são convertidas, aderem a Jesus Cristo. Então, esse é o momento do rosto.
A reunião de oração por si só é rosto. Por quê? Porque ela mostra para o povo, quem estiver passando perto da igreja, ou na rua, ou perto da casa que estiver acontecendo, entrar, a porta vai estar aberta e lá está acontecendo o rosto de Pentecostes. Então, na reunião de oração, nós temos ela como um todo, sendo rosto, mas também sendo memorial. Porque é o segundo momento de atualização. Aquilo que o Senhor falou conosco no núcleo, ele acontece efetivamente na reunião de oração. A promessa se cumpre na reunião de oração. Então nós temos ali a animação, né, do nosso início do grupo de oração, que mostra a alegria daqueles que são do Espírito. Então a animação, ela mostra esta alegria daqueles que são do Espírito. Ela dá início ao nosso grupo de oração nesses elementos. Mas nós temos elementos principais que são daqueles que são de Pentecostes, que já foram citados aqui nesses bate-papos. O louvor, a pregação e o batismo no Espírito Santo. Aqueles que realmente têm uma experiência com o Espírito, não tem como, brota um louvor. O louvor que nasce de dentro, pela experiência de Deus. Quando você experimenta o Senhor, é um louvor que nasce de dentro do coração e você quer agradecer, você quer exaltar, você quer glorificar o nome do Senhor. Então, o louvor se torna para nós a atualização da esperança nesse Deus maravilhoso. Que há um Espírito e que nós seremos totalmente lavados por esse Espírito. A pregação mostra para nós aquilo que é o anúncio do próprio Senhor Jesus. Então ela também se torna um momento de rosto, de mostrar para as pessoas o Senhor, o Espírito, o Pai, Deus, naquela pregação. E o batismo no Espírito Santo, ou seja, o momento que pode ser uma oração, mas também durante todo o grupo isso pode acontecer, que é a unção do Espírito Santo, se torna a atualização efetiva. É quando as pessoas experimentam o Espírito Santo e aí elas são totalmente mudadas, transformadas pelo impacto que o batismo no Espírito Santo as proporciona. Mas a vivência fraterna, né, que foi o tema de ontem, dentro do grupo de oração, os cumprimentos, a alegria de estar um com o outro e tal, isso também é a atualização de Pentecostes, porque entre eles nada, ninguém era subjugado, ninguém passava necessidade, ninguém era menos importante, todos eram irmãos. E esta alegria, essa atualização do amor é uma das grandes características que faz as pessoas ficar. Porque talvez elas não tenham um carinho, um abraço, uma escuta em casa, e aí no grupo de oração elas veem que realmente o negócio é de Deus. É uma atualização do amor. A atualização do amor pentecostal se dá na unidade entre os irmãos. E a formação, que não está ligada à reunião de oração, mas faz parte da renovação carismática, ela também é atualização, porque Pentecostes vai dizer que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Então, ou seja, eles perseveravam, né, no estudo também. Então, a formação dentro da renovação também atualiza Pentecostes. Não é só um conhecimento, mas atualiza a vida pentecostal que tiveram aqueles primeiros cristãos. Então, olha para você ver, tudo, não tem como eu falar, a gente falou de elementos, mas na verdade tudo é atualização de Pentecostes na renovação. Inclusive, se você for fazer uma reunião financeira da renovação carismática, é momento de memória de Pentecostes. Inacreditável. Porque a gente pega aquela passagem de Pedro, quando Ananias e Safira venderam um campo e guardaram dinheiro. E aí eles chegaram lá, a verdade não estava, e o Espírito Santo é que falou para Pedro. Então, ou seja, tudo é atualização de Pentecostes para nós, né? Todas as reuniões, preparações, encontros, grupo de oração, mas por excelência, o memorial e o rosto de Pentecostes é a reunião de oração onde as pessoas veem Pentecostes e experimentam Pentecostes, né? Os dois elementos de rosto é ver e memória acontecer. Então, na reunião de oração, mas o núcleo, reunião de oração, formações, tudo isso desencadeia para nós essa experiência maravilhosa. E numa live anterior, não lembro se foi a do Tatal, não lembro quem foi, mas falava, né, que para o núcleo, para o grupo de oração, né, a reunião de oração a ser uma reunião do fogo, o núcleo anteriormente tem que ter sido uma reunião do fogo também, né? Por isso que a inspiração do núcleo é o cenáculo.
É aonde o Sim. fogo desceu primeiro. E aí, quando o fogo desce naqueles homens, eles têm em si a graça de Pentecostes, e aí eles então podem sair e fazer acontecer na vida das pessoas. Não que eles realizem, Deus que realiza, mas eles têm a unção necessária para levar as pessoas à experiência de Deus. Porque é Deus que age através deles. Então, se não há um fogo no núcleo, se não há um Pentecostes verdadeiro, se não há uma atualização no núcleo, na reunião de oração, com certeza, não vai haver uma atualização, porque uma é consequência da outra, né? Então, o primeiro Pentecostes é no núcleo, e o segundo Pentecostes é na reunião de oração. O Jefferson está comentando aqui que o bate-papo carismático ele é uma atualização de Pentecostes nesses tempos modernos, né? E glória a Deus. Glória a Deus. E depois que a gente termina aqui, a gente também sobe toda essa gravação lá no YouTube, a gente deixa disponível, né, em todas as plataformas e tem alcançado muita gente mandando, nossa, que conteúdo fantástico, aproveitar então essa quarentena para aprofundar nos conhecimentos, para lembrar, né? Hoje eu ainda falava com o Emílio, falava, nossa, parece que a gente às vezes sempre tá repetindo o assunto, né, Pentecostes, mas a nossa espiritualidade, né, nós temos que reforçar muito, né? Nós vivemos esse ano a moção desse resgatar, né? Então, assim, nós vamos bater muito na tecla, né? Isso mesmo, é uma oportunidade. Já que os encontros não vão acontecer para a gente reforçar esse resgatar, sim, então nós temos que usar esses meios para resgatar a identidade da renovação carismática. E quanta gente, né, irmão, nós temos alcançado. Hoje nós partilhávamos, por exemplo, os nossos grupos de oração online, o nosso bate-papo. Quanta gente tem alcançado e talvez, assim, nos encontros presenciais a gente não consegue atingir tamanho público, tantas pessoas, e aqui nós temos atingido muitas pessoas, né? Glória a Deus. Isso mesmo. Então, ou seja, já que as pessoas não podem sair de casa, elas têm mais tempo, né? Ou seja, elas têm mais tempo para estar na internet. Então, ou seja, é a oportunidade para a gente pegar muitas pessoas que não iam a um grupo de oração presencial para trazer eles agora, quando acabar tudo, aí eles vão ter um grupo de oração para poder participar, né? É uma oportunidade muito grande. A evangelização chega em lugares que nós nem imaginamos através dessas redes sociais. Nem imaginamos. Nem imaginamos. Alguém aqui perguntou, acho que o Kiko, Mário, explicar para todos, né, da renovação, como recomenda participar do núcleo de oração, né? Preparar a reunião. Acho que ele perguntou quem participa, né? Quem da RCC pode explicar para todos quem a RCC recomenda participar do núcleo de oração, da reunião que prepara a reunião do grupo de oração. Então, quem que participa do núcleo do grupo de oração? Né? Na verdade, a reunião do núcleo, ela tem como elementos principais, ou como pessoas principais, o coordenador do grupo de oração, né? Claro, os coordenadores de ministérios daquele grupo de oração que foram escolhidos, e também o que a gente chama de pessoas que têm o carisma da escuta e do discernimento, né? Que não precisam ser coordenadores de ministério e podem ser convidados a participar. Mas a gente sempre fala que toda pessoa que é chamada para o núcleo de oração tem que passar pelo discernimento do próprio núcleo. Então não é o coordenador quem decide, né? Então traz o nome, reza em cima do nome e aí faz o convite para aquela pessoa estar participando do núcleo e dessa preparação. Então, em princípio, o coordenador do grupo, os coordenadores de ministérios e também pessoas que tenham carisma da escuta e do discernimento que possam ser chamadas naquele momento. Pode ter várias pessoas com esse carisma. Então, a gente chama algumas ali para compor o núcleo do grupo de oração de acordo com o discernimento, né? Com a escuta do próprio núcleo para chamar essas pessoas. Então, mais ou menos, basicamente, seria essas pessoas que estariam participando do núcleo dessa preparação deste primeiro Pentecostes do grupo de oração. Tá respondido aí, Kiko. Se com alguma dúvida, pode perguntar. E, Mário, não é recomendado também que tenha, assim, muita gente, né? Imagina uma reunião de núcleo com 50 pessoas participando. Não. A gente não coloca número efetivo, mas, assim, uma numeração saudável que você consiga fazer um discernimento. Porque, imagina, se você colocar 20, 30 pessoas, é complicado, né? Então, para você fazer um discernimento. Então, o ideal é que seja ali até umas 15 pessoas no máximo e tal, mas, assim, não estou fechando o número porque o Mário falou que é só 15 e tal. Não é isso. Mas
é a que favoreça. Então, tem que ter o discernimento para favorecer aquele momento de escuta e discernimento. Então, quando é muita gente, você não consegue fazer isso, né? Então, tem que ser um número que favoreça essa situação. Ó, alguém comenta aqui, né? A Sirlene comenta, né? Nossa maior batalha. Ainda temos coordenador que tira a gente do banco, né? Lá da Assembleia e já coloca diretão aí pro núcleo, né? Aí não dá, né, irmão? Pois é verdade. Na verdade, o que a gente convida, né? São pessoas que passam pelo processo formativo da renovação. Podem ser pessoas que já são servos de ministérios, também a gente pode chamar para compor esse núcleo de acordo com o discernimento do núcleo, mas, claro, se não for efetivamente servo, já tem que tem que ter passado pelo processo formativo para então ingressar num serviço de ministério ou no próprio núcleo. Pegar a pessoa que não passa pelo processo de formação, na verdade é queimar etapas na vida da pessoa, ela ter uma experiência com aquilo que ela ainda está bebendo, e aí ela não vai entender aquele caminho ali do núcleo, não, porque ali já é uma exigência um pouco maior, né? Porque, na verdade, é uma escuta para acontecer, e não para você, igual as pessoas vão no grupo e aquilo que fala é para mim, não. Ali é uma escuta para um povo, então é necessário que a pessoa tenha uma formação anterior, que é o que a renovação propõe, o processo formativo da renovação carismática. E às vezes, né, Mário, o pessoal às vezes pensa, né, que a gente tá tomando precaução para o próprio grupo, né, e tal, mas a gente também pensa, em primeiro lugar, na própria pessoa, que ela precisa viver uma etapa de cada vez, né? E às vezes uma pessoa tá lá na assembleia, de repente já foi pro núcleo, de repente você nunca mais vê aquela pessoa. Mas porque ela não fez passo a passo a etapa, né? E aí não dá fruto. Na verdade, para a gente servir ao Senhor, a gente tem que ter a experiência do amor de Deus, o encontro pessoal com Jesus Cristo e o batismo no Espírito Santo, que na verdade é o que proporciona esses outros que eu falei. Mas por que acontecem os erros? É porque a gente quer antecipar, então a gente tem que garantir que as pessoas tenham essa experiência. Se a gente garante que as pessoas tenham essa experiência, aí a gente tem que caminhar elas para aprender, porque na verdade nem para formar você não pode enviar uma pessoa que não teve essa experiência, porque não vai ter efetividade. Porque quando a pessoa ama, aí ela quer conhecer. Quando ela ama. Eu queria dar exemplo da minha vida. Eu era uma pessoa que questionava demais as coisas. A própria igreja, a renovação carismática anteriormente. Questionava muito. Eu só quis aprender quando eu fui e tive a experiência. Até então eu estava de fora, eram só questionamentos. Eu não queria aprender. Era muita dúvida na cabeça. Então, quando eu tive a experiência do batismo do Espírito Santo e esse conhecimento, aí sim eu então quis conhecer. E aí a formação teve efetividade na minha vida. Porque se eu fosse para a formação direto, antes de ter a experiência com o Espírito Santo, de conhecer e de experimentar Deus mesmo, não daria o fruto que deu na minha vida hoje, por exemplo. Então só deu porque eu tive essa experiência inicial, que foi a transformação. E aí, a partir disso aí, eu quis aprender. E aí eu quis aprender, eu fui preparado. Então, eu lembro que eu fui chamado a ser servo antes do processo. Eu não aceitei, porque eu tinha consciência que era um momento de eu beber naquele momento. Eu fui chamado a ser servo, mas eu não aceitei naquele primeiro momento. Eu aguardei uns 2 anos de caminhada para eu aceitar ser servo do grupo de oração. Embora quisesse que eu fosse servo, eu quis fazer um conhecimento, né? Na verdade, é um carisma meu que já é formação, então já era uma coisa que tinha dentro de mim, então eu achava importante isso. Então, eu fiquei praticamente 2 anos sendo chamado para servo, e eu não queria, por quê? Eu queria experimentar. Eu queria essa graça, apesar de já ter sido batizado no Espírito Santo, eu queria experimentar. Então, a gente tem que dar um tempo para as pessoas terem um encontro com o Senhor, amarem o Senhor, para que a gente não coloque ela num serviço e aí ela começa a ser ativista, porque ela não teve a experiência e ela começa a dar prioridade para a missão e esquece do seu relacionamento. Tem pessoas que foram batizadas no Espírito, mas não acontece isso. Aí deixa de ser rosto, deixa de ser memória, porque você não consegue fazer uma missão frutuosa se você não é do Senhor. Se você não for do Senhor, não tem missão frutuosa. Então, esse ser rosto acontece na virtude pessoal. Eu tenho que ser rosto e memória para mim. A minha vida tem que mostrar que eu preciso do Espírito Santo.
e eu quero estar com Ele independente do que eu vou fazer e realizar, do meu serviço dentro da igreja. Eu tenho que saber que eu preciso desse Pentecostes hoje, agora. E o que acontece é isso, se a gente queima etapa, a gente coloca uma pessoa que, na verdade, ela não teve a experiência profunda com o Senhor, e aí ela vai largar. Vai parecer uma dificuldade ou outra, ela vai largar, porque ela está cuidando de uma missão sem cuidar da experiência pessoal. Então, isso é muito importante, né? A gente olhar, gente que está à frente do movimento, quem é coordenador, né? Olhar muito para o irmão, né? Não queima a etapa dele, porque a gente pode perder ele depois, né? Olha para ele, né? Às vezes está faltando serve o seu grupo de oração, a gente sabe, né? Não vai adiantar resolver um período ali alguém e depois você vai perder ele. Então, é melhor esperar um pouquinho, ganhar um servo ali que vai ficar para sempre, né? O resto do tempo ali naquele grupo de oração. E até perder pessoas, a gente não pensa nisso. Mas você Sim. pode perder pessoas. Se você queimou a etapa e aconteceu uma frustração por causa que aquela pessoa não conseguiu responder ao chamado, porque você não formou, não deu ela a oportunidade da experiência, e ela causa uma frustração, além de você perder um servo, mais do que isso, você perdeu uma pessoa para o Senhor. Então, isso é muito grave. Então, não é porque é norma, é regra, mas a gente tem que pensar na pessoa, né? No relacionamento com Deus. Todos nós temos um relacionamento com o Senhor. Então, cada um tem um tempo. Eu tive esses 2 anos. Tem gente que é mais tempo, tem gente que é menos tempo. Então, a gente tem que respeitar esse tempo de cada um. E como que a gente vai saber? Aquele que é pastor. Você tem que pastorear o povo, aí você vai saber o tempo de cada um, sem queimar a etapa das pessoas. E o núcleo também é responsável, né? Porém, a oração tem esse discernimento, né? Isso que é muito bonito, né? É ouvir do próprio Espírito o que ele tem para aquela pessoa, né? Isso mesmo. A gente traz o nome, reza, escuta, faz um discernimento reflexivo, que a gente fala humano, né? Mesmo, daquela pessoa, sim, não de questão de mérito ou outro, mas do que sim, os irmãos ali têm de falar daquela pessoa, e faz aquela oração, escuta do Espírito a confirmação se a pessoa deve estar ou não naquele momento, né, no núcleo ali. Então é muito interessante essa escuta. Maria de Ázara comenta aí, né? Por isso a tamanha importância do pastoreio, né? E realmente, nós precisamos muito, né, reforçar isso em nossos grupos de oração, esse pastoreio. Vamos para a nossa pergunta final então, Mário? Vamos embora! Vamos lá. A Maria perguntou aqui para a gente falar sobre o batismo no Espírito Santo, mas nós já falamos sobre isso, né? A Mayra, na verdade, numa live anterior. Então você entra lá no nosso canal no YouTube, RCC Diocese SJDR. SJDR é a sigla de São João del Rei. Lá tem todas as lives anteriores. Então entra lá, quem quiser rever, tá tudo lá. Nesse tempo, Mário, quarentena, todo mundo em casa, como é que nós vamos ser, então, rosto e memória de Pentecostes se a gente não pode fazer grupo de oração presencial, se a gente não pode ir ao encontro do outro? Como é que, então, a gente vai vencer esse desafio num momento difícil aí, sendo o rosto, sendo a cara e a atualização de Pentecostes? Olha, queridos, é uma situação bem difícil, né, a qual nós estamos vivendo, porque nós, principalmente na renovação, nós não estamos acostumados a não nos encontrar. Porque uma característica de Pentecostes é o encontro, é a comunidade, é o amor, é conversar, é bater papo. Claro, eu posso ligar para o irmão e vou conseguir partilhar, mas não é a mesma coisa olhando no olho. Nem na live, assim, não é a mesma coisa, né? Quando você encontra, abraça, aquele negócio todo, que partilha. A gente gosta de abraçar de abraçar e de partilhar. A gente gosta muito de partilhar. Então, neste momento difícil que nós estamos vivendo do isolamento, né? Claro, em família, né? A família está junta, pelo menos, né? Igreja doméstica. Sim. Mas como ser rosto e memória de Pentecostes nesses tempos de isolamento. Eu falo que a gente tem que escutar muito o Senhor, porque o Senhor nos inspira criatividades que nós nem pensamos existir. Eu acredito muito nos dons do Espírito Santo. Eu oro ao Senhor para que o Senhor me dê os dons dele, para que esses dons frutifiquem na minha vida. E o Senhor dá essa inspiração nova, essa criatividade nova para fazermos as coisas, para realizarmos as coisas, para que as pessoas possam ter essa experiência do Espírito Santo, né? Essa experiência da graça de Deus. Então, nesses tempos, nós temos que ouvir o Senhor
para saber o que nós devemos fazer nesse tempo de quarentena para ser rosto em memória. Por quê? Pentecostes não pode apagar, né? Uma das coisas que eu coloquei para o estado de Minas Gerais é não deixe a chama de Pentecostes se apagar. Que a chama de Pentecostes permaneça acesa. E eu gostei porque ontem foi confirmado pelo Papa Francisco, no discurso dele, ele fala assim, não deixe apagar a chama que ainda fumega. Ele colocou isso lá. E a gente tinha colocado a moção anterior, que era, não deixe que a chama de Pentecostes permaneça acesa. Não pode apagar. Então a gente tem que ser criativo, a gente tem que ser diferenciado nesse tempo, né? Temos aí essa oportunidade, agora nós estamos tendo um bate-papo carismático, os grupos de oração online, reflexões em áudios, em vídeos gravados que depois são republicados, formações, mas para a evangelização principal, que é levar as pessoas à experiência com Deus, a grande ferramenta é o grupo de oração online, assim, ao meu ver. Então, se você tem um grupo de oração que não está podendo acontecer, então tem que se organizar para que as pessoas do seu grupo acompanhem. Porque o que acontece? Tem muitos grupos acontecendo, mas aquela pessoa ela se identifica com aquela comunidade, com aquele povo, né? Com aquele grupo de oração. Então não adianta ela, às vezes, participar de outro grupo de oração, ela quer aquele, e aquele não está proporcionando isso. Então a gente tem que começar a pensar, a criar. A primeira grande oportunidade são os grupos de oração online, para que o nosso povo não possa perder a experiência do Espírito Santo. E outras criatividades, né? Eu via uma ação interessante, que o Senhor colocou no meu coração, e eu pedi que fosse passado para frente. Por exemplo, o dia que o Papa Francisco foi rezar o Pai Nosso, né? Ontem foi a bênção Bertió, mas ele foi rezar o Pai Nosso e Deus colocou no coração para que a cidade pudesse rezar, todo mundo. Então a gente informou para que pudesse sair nos altos falantes da igreja. Então foi uma inspiração de Deus para que o Pai Nosso fosse... Porque o pessoal esquece. Ah, o Papa vai rezar meio-dia, que era 8 horas da manhã aqui no Brasil. Ah, mas esquece. Aí se a gente faz uma arte, uma propaganda, a gente fez aqui em Santa Cruz, e coloca no alto-falante da igreja, por exemplo, o que vai acontecer? Na hora todo mundo vai lembrar, porque vai escutar o alto-falante rezando, todo mundo para e vai. Então, é as maneiras criativas, né? Eu vi agora também recentemente, foi até meu irmão que fez, né? Meu irmão é padre, o padre Márcio é pároco lá em Madre de Deus. Ele pegou o carro motorizado e colocou o Santíssimo no carro e ele andou por todas as ruas da cidade, abençoando o povo com o Santíssimo Sacramento, né? Assim, foi uma ideia muito interessante e que foi divulgado e saiu em alguns locais, assim, mas sem pretensão nenhuma, ele fez para que o povo pudesse ver das portas das suas casas o Santíssimo Sacramento e foi abençoando toda a cidade. Irmão, você tem ideia... 10 segundos para você se despedir do pessoal. A live vai encerrar aqui. Ok, irmãos, queridos, então é isso aí, não podemos perder criatividade no espírito de escutar o Senhor. Deus abençoe.